e Jesus Cristo. O casamento, o sacramento do matrimônio começa a Patrícia, o Joelmir e Jesus. É Jesus o alicerce. O Jesus é a fonte onde vocês bebem, e é para Jesus que vocês vão caminhar. Então tem um relacionamento, uma comunhão com Jesus Cristo. Segundo passo, é preciso uma comunhão com o seu esposo. É preciso um diálogo com o seu esposo. É preciso um conhecimento, amar o outro. E para amar o outro, então precisa ter experimentado o amor de Jesus Cristo. Então dê um tempo de qualidade um para o outro, sente junto para conversar, né? Valorize a mesa dentro da casa de vocês, né? Para que você descubra nela as potencialidades que ela tem, para que você possa conhecer a intimidade da sua esposa, para que você possa conhecer a fragilidade da sua esposa. Ela é um mistério a ser descoberto. A gente não se conhece, e como a gente vai conhecer o outro? 11 anos, você conhece 1%, dela. 10 anos de casado, você vai conhecer 2%. 25 anos de casado, 20%. 50 anos de casado, vai conhecer 60%. 70 anos de casado, você vai conhecer 60% da sua esposa. Nunca você vai conhecer plenamente a sua esposa, porque a pessoa é sempre um mistério. Nenhum esposo diz, eu já conheço a tua esposa. E vai estar enganando, vai ter uma surpresa. Então, quer dizer, tenha a sua esposa sempre como algo a ser descoberto. Nunca você pensa que você já a conquistou, que você já está pronto e acabado. Olha, João Padre já deu a bênção, agora é só deixar o vento nos levar. Não, é preciso conquistar, é preciso construir o casamento. Casamento é construção, casamento é caminhada, casamento é conquista, todos os dias. Para isso, então, é preciso ter um tempo de qualidade, pelo menos 5 minutos por dia, um para o outro. Fazer um dever de sentar. O que é um dever de sentar? No casamento, vocês vão engolir dinossauros, né? Olha, pergunta para os esposos aqui, se ao menos já não engole 2 dinossauros por dia da esposa, né? A esposa tem que engolir muito sapo do seu esposo, não tem que engolir? Muitas vezes tem que engolir, é bom engolir, né? Engole, digere. Na hora da briga, confrontar é pior. Então é preciso que vocês sentem para praticar isso, aquelas mágoas que ficaram, as potencialidades que você vê na sua esposa que ela não enxerga e que é preciso despertar. Então valorize a mesa, compre uma cerveja da marca, da boa, um vinho gelado, fala, olha Patrícia, hoje a gente vai conversar, não tem uma conversa, não tem um dever de ser. A turma fala discutir relação, né? Discutir relação, mas crie entre vocês este momento diário na vida de vocês, né? Fala para ela cozinhar aí um feijão, carioquinha, com toucinho de porco, bem gorduroso. Enquanto ela vai cozinhando aquilo, ela vai lembrando, puxa vida, já engoli 4 sapos dele esses dias, eu percebo que ele tem muitas qualidades que ele não está percebendo, e ele vai lá no posto, abastece o carro, já pega aquela cerveja gelada, pega aquele vinho bom, daí vai para casa, né? E ali, de repente, conversando, comendo, opa, vai se dando partilha, vai se dando conversa, vai se dando diálogo. De repente a luz se apaga, depois de 9 meses aparece o resultado, né? Isso é importante, valorizar o diálogo dentro de casa. Hoje só senta no sofá, liga aquela droga na televisão, assiste o jogo, e aí? A mulher está nervosa, a mulher está brigada, a mulher está estressada, a mulher está passando por dificuldade, o marido nem sabe. A vizinha sabe, o amigo de sede sabe, mas o esposo não percebe. Então, isso não é casamento. Casamento é comunhão na sexualidade, na afetividade, na vida econômica
na vida espiritual. Tudo que é dele é seu, tudo que é teu é dele também. O carro é nosso, a conta bancária é nossa. Se o marido esconde 10 reais da esposa, é infidelidade. Infidelidade numa dimensão. O casamento é comunhão na totalidade. Por isso tem muita gente que está aqui sentado, não são casados, vivem juntos, mas não são casados. Casamento é comunhão na totalidade. Por isso então você deve ser o melhor amigo dela e ela a sua melhor amiga. Então, né? Tira aquela carçola de vez em quando, né? Cor-de-rosa. Isso desanima qualquer marido, viu, mulher? Compra uma lingerie nova de vez em quando. É importante. Sempre aquela carçola de sempre, né? Isso desanima. É importante revestir, é comunhão na totalidade, né? Ficar relaxado, marido relaxado. É importante comprar perfume novo, alimentar a vida, porque o casamento passa por todas essas dimensões, gente. Por isso casamento é comunhão na totalidade. O marido relaxado desanima a esposa. Cuidar do perfume, cuidar da sua imagem, cuidar do seu corpo, cuidar do seu bem-estar. Isso é muito importante, porque você vai ajudá-la a ser feliz na totalidade. Vai ser uma mulher plenamente feliz na sexualidade, na afetividade, na vida econômica, na vida espiritual. E aí não vai ser a mulher me arrependi de ter casado. Terceiro, comunhão com si mesmo, comunhão com Deus, comunhão com o outro, comunhão com si mesmo. O casamento não anula sua humanidade, Joel. O casamento não anula seu jeito feminino. Você continua mulher e ele continua homem. É homem e mulher vivendo juntos, caminhando juntos, construindo uma vida junto. Por isso conheça a ti mesmo, folheie a sua vida, saiba, né? Tenha um prazer, confie no seu taco de pai, taco de mãe. Se Deus lhe conceder o filho, é porque você tem capacidade de educar, de criar, de promover a vida do filho, do seu esposo. Então, conheça a si mesmo, conheça a ti mesmo. Então, o melhor livro de se ler é a própria vida. Conhecendo, historiando-se, você conhece o seu autor, que é Deus. E por fim, este homem é um milagre de Deus na sua vida, Patrícia. Esta mulher, linda mulher, é um milagre de Deus na sua vida, João. Ela é uma bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus na vida dela. Então, por isso, o esposo não é cruz, como diz alguma mulher por aí. Meu esposo é uma cruz que eu carrego, nossa, como eu vivo cansado, triste. Se não fosse os meus filhos, eu largava desse endemoniado, eu largava desse fechado, né? Não, o noivo, o esposo é uma bênção de Deus na sua vida. E ela é uma bênção de Deus na sua vida. É por meio dela que você atingirá o céu. E é por meio dele que você chegará ao céu. O Senhor é o pastor de vocês, nada lhes faltará. Com ele terá sempre mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciaremos agora o rito sacramental do matrimônio. Este é o momento que Deus se coloca como presença viva e força realizadora de seu projeto.
É o momento do sim que realizará intensamente toda a capacidade de afeto, de vida e de amor entre Patrícia e Joelmeiro. Deus abençoe essa união e sob essa nova